obrigada, Rita e Chico, pela presença, pela exposição aqui da experiência de vocês. É muito inspirador ouvir esse tipo de experiência que está cada vez mais, eu acho que, aparente, né? E eu gostaria primeiro de fazer então uma pergunta que trata um pouco sobre isso, sobre a demanda. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre que demanda que vocês têm, se é fácil preencher os programas, né, as vivências. A Rita já comentou que o curso está sendo um sucesso, né? E eu acho que a pergunta é se vocês imaginam que há demanda para outras iniciativas, né? Como essas de vocês, né? Em outros lugares, em outras cidades, se vocês... seja uma palavra de incentivo, realmente, no sentido de que eu sei que outras pessoas aqui estão caminhando nesse sentido, né? De criar suas próprias iniciativas, e a gente quer saber como é que é isso, né? Como é que vocês veem esse movimento daqui para frente. Então, eu vejo assim, o Moleque Material existe desde 2005, e eu vejo que a demanda por atividade de educação ambiental e atividade ao ar livre é cada vez mais crescente. Temos também com esse movimento que os parques aqui do Rio de Janeiro, tanto estaduais, nacionais, municipais, estão cada vez mais estruturados para visitação, e também está tendo cada vez mais um chamado, com mais pessoas estão frequentando, tem mais pessoas indo, então eu vejo uma demanda crescente. Eu vejo que realmente, que antigamente você tinha muito de medo assim, de alguns países, isso está diminuindo, apesar de ainda existir. E assim, apesar de a gente ter essa demanda, a gente vê que, por exemplo, Férias na Floresta, quando mandava uma quantidade grande de crianças, não pôde ser viável porque não se completava nunca o número mínimo, a gente fazia com um número abaixo do mínimo de realização. Então, ao mesmo tempo que existe uma demanda crescente, essa demanda ainda é deficitária, perto de tudo que poderia ser, perto de tudo que nossa cidade, estado e país oferece em termos de belezas naturais, belezas cênicas. Mas eu acredito que sim, quanto mais iniciativas houverem, quanto mais divulgação desse tipo de trabalho houver, mais a demanda vai surgir, porque essa é uma demanda que é inerente do ser humano, se aproximar da natureza. E cada vez mais as pessoas estão se ligando nesse tipo de atividade, nesse tipo de demanda. Tudo bem? Eu acho que tem uma demanda reprimida, sim, mas eu acho que ela vai vir junto, né? A gente vai construindo junto essa demanda também. Acho que na medida que um programa como esse, né, do Criança e Natureza, ele vai acabar estimulando as pessoas, falando, nossa, eu quis tanto fazer isso. Eu sinto que muita gente gosta de natureza, mas tem dificuldade para sair de casa, para criar esse movimento, né, para criar essa iniciativa, principalmente junto com as famílias. E isso está começando a crescer, sim. Eu acho que a esperança é que tenha espaço para muito mais iniciativa do que as poucas que hoje existem, né? Eu acho que eu entendi que os dois ocupam espaços primordialmente públicos, né? Vocês só trabalham em áreas públicas, Chico? Não, áreas... Eu queria que vocês comentassem um pouco, porque eu acho que uma das estratégias eu acho que a possibilidade da gente ter espaços privados verdes dentro de ambientes urbanos é cada vez mais rara, né? Os terrenos grandes e arborizados são cada vez mais raros e muito caros. Por outro lado, a gente vê diversos parques urbanos ociosos durante a semana, né? Então, eu queria que vocês comentassem um pouco isso sobre como é que a gente realmente se apoderar e ocupar esses espaços públicos com esse tipo de iniciativa, que são iniciativas privadas, no sentido de que, enfim, são pagas, mas ocupando espaços públicos, né? Como é que é se relacionar com as unidades, se é fácil entrar, e se vocês também, como é que é o relacionamento com essas, que áreas privadas vocês usam e como é que é esse relacionamento? Nós trabalhamos prioritariamente em áreas públicas, né? Eventualmente também em parques RPPMs, mas é mais raro. E nas unidades de conservação a gente não tem nenhum tipo de problema, é muito tranquilo realizar as atividades lá. A gente tem dificuldade nos parques urbanos em São Paulo, porque por vários motivos os parques não admitem atividades pagas nos parques urbanos, então a gente tem que achar jeitos de fazer isso. Também existe uma proibição em muitos parques de você entrar em contato mesmo. A nossa atividade é muito vivenciada, a gente precisa sair dos canteiros, pisar, se aproximar das árvores, entrar pelos meandros das matas, né? E isso em geral é proibido subir em árvores,
Então tem muita coisa que ainda a gente precisa superar para conseguir trabalhar e estimular as famílias até fazerem isso espontaneamente nos parques urbanos de São Paulo. Então, aqui no Rio eu não vejo a dificuldade nos parques urbanos, assim, nem municipais nem estaduais. Claro que sempre há um trâmite burocrático que faz parte de entrar num espaço público, um espaço que é gerido por uma entidade, né, um órgão. Então tem sempre que fazer uma pedir de autorização, avisar que vai, tudo isso. Em alguns casos sim, outros não, mas assim é uma coisa bem tranquila. E o Moleque Matheiro busca uma parceria muito grande com os parques. Como a gente atua em muitos parques, a questão de estar no movimento político também dos parques, que é importante ter nessa zona de discussão. A gente está fazendo parte dos conselhos, do Conselho do Mosaico Carioca, tudo isso. Em relação a áreas privadas, assim, e atividades do Moleque Matheiro em espaços públicos. O Moleque Matheiro, assim, a gente atua também com empresas, buscando patrocínio junto a empresas, para que a gente consiga, que a nossa educação ambiental seja mais ampla e que a gente consiga atender uma gama de vezes da sociedade que não consegue ter um poder aquisitivo para bancar um trabalho desse. Uma escola, um passeio de escola, um aniversário, são coisas realmente caras. Então, quando a gente consegue um patrocínio, a gente faz atividades em praças públicas, como a gente fez agora em Anchieta, como a gente já fez no Parque Madureira, como a gente já fez na Lagoa, em diversos outros locais, a gente repara que existe uma demanda muito grande de pessoas que vêm e que na verdade não têm o poder aquisitivo para pagar esse tipo de serviço, mas que querem esse serviço e às vezes quantos mais que a gente nunca imagina, que a gente pensa muitas vezes serviço mais voltado para a questão de elitizada, Zona Sul, tudo isso, mas como é que isso é reprimido na Zona Norte, na Baixada, e como as pessoas vão menos para lá porque aí tem menos visibilidade. Então como é que é importante que a gente consiga também isso? Então o papel importante das empresas patrocinarem, bancarem isso é uma coisa que as empresas cada vez mais estão fazendo por obrigação legal, mais do que por vontade da empresa, óbvio, mas com isso elas facilitam que a gente tenha atividades públicas, em espaço público, para que o público possa receber esse tipo de trabalho também. Obrigada. E eu queria que você comentasse um pouco sobre a formação das pessoas que trabalham com você. A gente tem um auditório aqui repleto de mulheres, né? A gente percebe que é um movimento, mas tem muitas mulheres envolvidas, mas é raro ver homens trabalhando com crianças pequenas, né? E eu queria que você comentasse um pouco com você e o Pablo, né? Eu achei muito super bacana, eu acho que precisa ter essa diversidade, né, de gênero. Eu acho que as crianças pedem isso, eu acho muito rico, né? Sou mãe de um menino, eu acho que faz muito bem ter esse tipo de exemplo, né? Enfim, de exemplo mesmo. E eu queria que você comentasse um pouco como é que a sua equipe é formada, de onde essas pessoas vêm, que tipo de treinamento que vocês fazem. E aí acho que para a Rita também comentar um pouco sobre quem que trabalha, né? Quem que é. Eu sei que você é Carol, você tem mais gente envolvida, né? Então, o Moleque Matheiro atualmente é composto, assim, na verdade, em termos de sociedade, somos 3 homens e uma mulher, então o homem domina ali, mas assim, mas é sempre uma coisa muito harmônica e dentro da equipe mesmo. A gente tem atualmente 5 pessoas de carteira assinada e mais de 30 freelancers para diversos trabalhos que variam entre homens e mulheres. Então nunca cheguei a pesar quantos homens e quantas mulheres, porque isso nunca me foi importante. Claro que a gente quando pensa, vamos fazer um aniversário de menino. Vamos botar 2 homens e uma menina, porque é aniversário de menino, vai ter mais menino, isso a gente pesa, mas nunca pesei isso. A formação do Moleque Matheiro, na verdade, é o seguinte: são pessoas que a gente vê que estão interessadas na educação ambiental, que nos mandam currículos, porque a gente tem uma proximidade, esse faz esse trabalho. A gente faz um curso interno, todo início do ano a gente faz um curso que a gente chama de Escola Mateira, que é um curso voltado para a nossa equipe interna, em que a gente passa toda a filosofia, todo o conceito que o Moleque Matheiro gosta de trabalhar, pega os conceitos que a gente vai trabalhar na época. A gente tem parceria muito forte com o PNT, o Parque Nacional de Tijuca quanto a isso, sempre no PNT, sempre usamos o auditório do PNT. Então a gente forma a equipe no início do ano, e ao longo do ano, todos os trabalhos são compostos que a gente chama da Praxis, né? Que é a Praxis, ou seja, você vai na prática, você bota em prática e você volta e tenta entender o que deu certo e deu errado para ir pesquisando, melhorando sempre o trabalho. A gente tem uma coisa que a gente chama de pedagogia mateira, que foi meio que uma pedagogia que o Moleque Matheiro usa, que é muito baseada na prática, na educação ambiental crítica, que é uma pedagogia que foi sendo construída ao longo do trabalho do Moleque Matheiro, que é uma pedagogia que ela tenta unir várias pedagogias, mas sempre nesse contexto de pôr em prática os ensinamentos, todos da educação ambiental teórica, de uma base bem crítica, de estar sempre se questionando, se perguntando, e a partir daí você trazer isso de volta e você refletir sobre isso. E toda a equipe faz parte desse processo de volta. A gente tem um segundo momento de formação, que é no meio do ano, daqui a 2 semanas, que é a imersão matéria que a gente chama, que vai lá para a minha fazenda, essa fazenda das Açores, e toda a equipe fica lá 3 dias discutindo conceitos teóricos de educação ambiental e discutindo todos os trabalhos que houveram ao longo do ano e o que poderia melhorar, o que poderia melhorar, de maneira que a equipe está sempre debatendo, dialogando, discutindo. Como somos um grupo muito grande, existem vários projetos,
a equipe só vai se fortalecer se tiver um debate constante entre todos. Então, o principal da equipe mateira é isso, está sempre debatendo, sempre construindo junto e sempre trocando ideia. A construção é constante. Se não houver uma construção, um diálogo constante por parte dos integrantes da equipe, não é uma educação real, porque você, para educar, você tem que estar sempre entendendo a realidade do educando e do objeto que está trabalhando de estudo. O Instituto Roman sempre trabalhou com formação de educadores, né? E muitos dos educadores que se formaram com a gente vieram trabalhar com a gente. Mas o projeto Ser Criança Natural, ele na verdade começou com a Ana Carol. A Ana Carol foi minha aluna num curso de pós-graduação e ela trabalha com crianças de 0 a 6, né? E a formação que a gente fazia antes era para crianças maiores, para educadores que iriam trabalhar. As atividades da Sharing Nature são muito para crianças maiores. E a Carol, ela tinha toda a sensibilidade, a delicadeza que a gente buscava desenvolver nos programas da Sharing Nature, só que voltados para crianças de 0 a 6. Então, basicamente todas as atividades são feitas ou por mim ou por ela, então são poucas, né? Não é uma coisa tão intensa, e sempre que a gente precisa de educadores para estar junto, eles vão vindo fazendo como se fosse um estágio informal, mais do que uma informação ou uma formação, mas para entrar no clima, né? Que é pessoas capazes de criar a atmosfera que a gente quer criar, de tempo, de delicadeza, de sensibilidade. Então, para o trabalho das crianças, a gente não tem uma formação específica. Atualmente, o Instituto Roman está se consolidando como uma rede, acolhendo diferentes educadores que trabalham com vivência com a natureza, com outras abordagens. Então, a gente ainda está também numa transição sobre essa coisa da formação. Imagino que há uma preocupação com o conteúdo, com transmitir conhecimento, com provocar reflexões, né, a respeito da temática ambiental. Como é que vocês equilibram isso nas atividades do Instituto com um brincar livre, independente, criativo, que as crianças desenvolvem quando lideram suas próprias atividades, né? E como é que vocês acham esse equilíbrio entre brincar independente e autônomo das crianças com essa transmissão de conhecimento e informação? Então, como teve o Maracanã tem diversos tipos de atuação, então vou falar mais nesse caso do aniversário e trabalho de campo, em trilhas. Porque também tem um tipo de aniversário que é aniversário que é o campo amateiro. A gente sai do Rio de Janeiro e vai acampar ou numa unidade de conservação ou na propriedade privada da pessoa. Então, assim, quando você faz uma educação ambiental em trilha, a gente sempre faz uma coisa. A gente faz a trilha, durante a trilha vai passando os conteúdos, tudo isso, mas sempre vamos chegar a um lugar, uma gruta, um mirante, uma cachoeira, que a gente vai deixar ali as crianças no momento delas mais livres, em que a gente vai parar de passar conteúdo e deixar as crianças no tempo delas, claro que na segurança. Então, na cachoeira não vão deixar a criança sair correndo, vai ter a segurança dos educadores, monitores ali para não haver acidente. Mas também vai ter a liberdade da criança de descobrir seu espaço, descobrir seu lugar, onde chega nos momentos, nos locais assim de destino. E a volta da trilha, 90% das vezes, é uma volta da trilha que não passa conteúdo. Uma volta que a gente vai caminhando, e as crianças vão conversando, e as crianças vão elas olhando, a gente vai andando no ritmo mais devagar, para as crianças irem tendo tempo de observação. Então, esses dois momentos são o momento do brincar, o momento deles se descobrirem. Quando a gente faz o acampamento mateiro, a campa mateira que a gente chama, aí você tem aí você, a maior parte do tempo, 90% realmente, é a parte de diversão, brincadeira, às vezes guiada, às vezes é descobrindo o espaço. Que é um momento, assim, uma atividade de educação ambiental mais a parte da sensibilização, a partir do contato direto com o local onde é que você está. Então você realmente tem os momentos guiados de recreação, mas também tem o momento delas se virarem, delas se conhecerem, delas se descobrirem entre elas, que é importante o ser humano, criança, se descobrir enquanto ser humano na parte do contato com o outro, como também descobrir todo o outro ao redor, toda essa ciranda ao redor, que são esse outro mundo que não humano, que é tão distante dele às vezes. Tá ótimo, então eu queria agradecer mais uma vez, Rita, Chico pela presença e chamar a Cristina para a próxima etapa. Obrigada.